E aí, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor André Menezes, o bravo da biologia. Eu sou o professor, tenho cabelos pretos, barba, camisa preta e calça jeans. Estamos em um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E vamos para a nossa aula de hoje, galera. Hoje a gente vai falar de ácidos nucleicos. Hoje a gente vai falar de DNA, RNA. Vamos falar de dogma central, vamos falar de código genético. Tópicos muito interessantes. E eu trouxe para você questão da UEA 2024, que diz o seguinte, ó, as moléculas de DNA e de RNA são relacionadas à manifestação das características hereditárias de um organismo. Apresentam várias semelhanças quanto à sua constituição química, mas também apresentam diferenças. Uma das características que diferenciam a constituição química dessas moléculas é a presença, letra A, do fosfato no RNA, letra B, da base uracila no DNA. Letra C, da desoxirribose no DNA. Letra D, da ribose no DNA. E letra E, da base timina no RNA. E aí, meu amigo, como que a gente vai sair dessa? Bem, e aí eu trago para vocês, claro, sobre os ácidos nucleicos, a nossa unidade funcional, o chamado nucleotídeo. Gente, olha que molécula linda. Essa molécula se chama nucleotídeo. E o nucleotídeo, ele é base estrutural tanto do DNA quanto do RNA, certo? Essa molécula vai compor os dois ácidos nucleicos. Só que eles têm algumas coisas em comum e eles têm algumas diferenças. Vamos conhecer. Primeira coisa, olha só. Grupamento fosfato. Grupamento fosfato, gente, é o mesmo grupamento fosfato tanto para o DNA quanto para o RNA. Então, grupamento fosfato não muda, beleza? E a gente tem um açúcar, um monossacarídeo aqui, ó, uma pentose. Agora, a pentose é uma molécula muito importante para a diferenciação. Por quê? Porque se eu usar a pentose chamada desoxirribose, aí eu vou ter a desoxirribose da molécula de DNA, mas eu posso também ter uma outra molécula chamada ribose. E a ribose, ela é do RNA, beleza? Então, aqui eu tenho a primeira diferença. Para o DNA, eu vou usar a pentose desoxirribose, e para o RNA, eu vou usar a pentose chamada ribose, beleza? E eu também vou ter diferença na base nitrogenada. Tá vendo que a base nitrogenada ali, ó? Eu vou ter a presença, obviamente, de um elemento chamado nitrogênio. E esse cara, ele vai ser subdividido em dois subgrupos. Esses subgrupos, gente, é o que a gente chama de bases pirimídicas. Então, eu tenho as pirimídicas, tá? Então, eu tenho as bases púricas e as bases pirimídicas, beleza? As bases púricas são duas, tá? Adenina e guanina, enquanto as bases pirimídicas estão três. Agora, eu vou ter a timina, eu vou ter a citosina e eu vou ter a uracila, certo? A gente sempre brinca aqui, ó, a água é pura, base púrica, água é pura. Então, o que que acontece? Nós vamos ter aqui algumas bases nitrogenadas que vão ser exclusivas também dos grupos. Por exemplo, a timina, ela é exclusiva do DNA. A citosina, ela vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA. A uracila, ela é exclusiva do RNA. Desse lado, as bases púricas, gente, tanto a adenina quanto a guanina, elas são bases que você também encontra no DNA e no RNA. Ou seja, também são bases que são comuns. Então, a que vai diferenciar realmente é a timina e a uracila.
Então você está lá fazendo uma questão de prova e de repente aparece uma sequência que tenha uracila. Você já sabe que ela é uma sequência do RNA, tá bom? Ou então você está fazendo uma questão que aparece uma sequência lá de bases e aparece timina. Então você vai saber que essa molécula ela é do DNA, porque só o DNA vai ter a timina. Tudo bem? No processo de complementariedade de bases, como é que funciona? Na complementariedade de bases, gente, essas bases vão sempre fazer pares, certo? Então, uma base púrica sempre vai fazer par com uma base pirimídica e vice-versa. Então, quando a gente fala de DNA, olha só, quando a gente fala de DNA, que é fita dupla, eu vou ter uma fita aqui e uma outra fita complementar, certo? Então, se eu tiver aqui no DNA, por exemplo, veja, adenina, timina, citosina e guanina. Uma base púrica sempre vai fazer par com uma base pirimídica e vice-versa. E esses pareamentos são sempre de uma mesma forma, ok? A adenina, por exemplo, ela sempre vai fazer par com uma base chamada timina. Olha só, a adenina púrica sempre vai fazer par com uma base pirimídica chamada timina, certo? E a timina, claro, vai fazer par com a base adenina. E vice-versa, gente. Então, adenina com timina, timina com adenina. Beleza? A guanina, que é a base púrica, ela sempre vai fazer par com uma base pirimídica. Nesse caso, a citosina. Então, a citosina que está aqui vai fazer par com a guanina e a guanina vai fazer par com a citosina e vice-versa também, beleza? Na fita de DNA, que é uma fita dupla, o que vai manter essas fitas unidas é uma ligação química chamada ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Entre adenina e timina, você vai ter duas ligações de hidrogênio, mantendo a molécula unida. Entre guanina e citosina, você vai ter 3 ligações, mantendo a estabilidade da molécula, tá? Então, adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio, guanina, citosina, 3 ligações de hidrogênio. Para o RNA, o que acontece? A gente tem uma diferença, porque no RNA, gente, nós não temos a base timina. No RNA, a gente vai ter a base uracila. Então, quando a gente vai fazer um processo chamado transcrição e a gente vai transformar uma fita de DNA, eu vou pegar essa daqui, e a gente vai transformar essa fita de DNA numa leitura de RNA, processo chamado de transcrição. Aí, eu vou ter que fazer uma complementariedade de bases também. Só que essa complementariedade de bases, você tem que tomar um cuidado, por quê? Porque a timina é uma base pirimídica. A pirimídica sempre vai fazer par com uma púrica, certo? Muito bem. A timina, ok, ela vai fazer par com quem? Adenina. Tem adenina no RNA? Tem. Então, timina com adenina, beleza? Agora, veja só, eu tenho no DNA uma adenina. Quando você vai transcrever para o RNA mensageiro, eu vou ficar, caramba, uma base púrica, ela vai ter que fazer par com a base pirimídica. Se fosse no DNA, seria a timina. Mas eu não tenho timina no RNA. Então, qual base que vai substituir a pirimídica do RNA?
É exatamente aí, gente, que vai entrar a uracila. A uracila, ela é par da adenina na complementariedade de bases quando eu passo de DNA para o RNA mensageiro, processo chamado de transcrição, beleza? Guanina e citosina é a mesma coisa. Então, se aqui é uma guanina, para cá vem citosina. Se aqui é citosina, para cá vem guanina. Beleza? Então, essa parte, ela é bem importante para você, certo? Olha só aqui entre a nossa adenina e timina, ó, 2 ligações de hidrogênio. E entre a nossa guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Isso é uma característica muito importante que você não pode esquecer também, certo? E respondendo a nossa questão, óbvio que a diferença que a gente observa entre elas podia estar onde? Lá na nossa base nitrogenada ou na pentose, que vai ser a resposta da nossa questão. Letra C, a desoxirribose no DNA. Ele pergunta sobre a diferença que você vai ter entre uma molécula e outra. E a diferença, claro, ela vai estar na pentose ou ela vai estar lá naquela base nitrogenada, que para o DNA seria timina e para o RNA vai ser uracila. Beleza? Então, matamos aqui a nossa primeira questão. E vamos para a nossa próxima questão. A molécula de DNA contém informações codificadas que condicionam as inúmeras características genéticas de um organismo. Para que essas informações sejam devidamente expressas, é necessário que ocorra inicialmente a partir da molécula de DNA. E agora, olha só, a produção de aminoácidos, a síntese de polipeptídeos, a duplicação de cromossomos, a transcrição em RNA mensageiro, a tradução em enzimas estruturais, gente, a partir do DNA, hein? A partir do DNA. Olha só, pegando as informações que a gente viu na questão anterior, imagine que você tem aqui no DNA uma sequência. Vamos colocar aqui, ó, gente, A e A, certo? Toda molécula que está aqui, ó, no DNA, ela sofre transcrição para um RNA. E esse RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, a gente vai fazer aquela complementariedade de bases lá. Base púrica no DNA, adenina. Quem é o par da adenina? No meu RNA, o par da adenina no RNA é a uracila. Então, essa trinca, ela vem para cá, U e U, certo? E depois de muitos estudos, descobriu-se que essa trinca, ela corresponde a um aminoácido na minha proteína. Olha só, U é o aminoácido fenilalanina. Então, vamos voltar para cá, ó, ele vem para cá por um processo chamado tradução, e eu vou adicionar o aminoácido fenilalanina aqui na minha proteína. Então, todo o processo de síntese proteica, ele é feito dessa forma, nessa sequência. Mas a partir do DNA, a gente tem o quê? Transcrição e formação do RNA mensageiro. Então, aqui, ó, a gente vai traduzir para a proteína, certo? Mas ele quer a partir do DNA. E a partir do DNA, gente, olha só, a transcrição em RNA mensageiro. E aí ficou fácil, né? Prof, se ele perguntasse, e para a proteína? Para a proteína, o RNA mensageiro tem que ser traduzido para a proteína. Beleza? Na nossa aula de hoje falamos aqui sobre código genético, material genético, DNA, RNA. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Sigam o Preveste UEA nas redes sociais e até a nossa próxima aula, galera. Valeu, tchau!